Você ainda vê grandes oportunidades, ações que, na sua opinião, empresas que estão baratas, que valem a pena? Tá. É uma boa pergunta, tá, Carol? Eu não gosto muito do termo ações baratas. Eu Ah, até ia perguntar isso, né? Como é que. Porque assim, a gente se pergunta sobre das pessoas, trajetória. Como que a pessoa vira, né? O que que ela fez para ser um trader de sucesso? Como foi sua trajetória? então, em verdade, eu comecei a minha carreira profissional como piloto. Eu fiz curso de piloto privado, depois piloto comercial. Meu pai era da Varig, né? E depois disso, eu acabei fazendo vestibular para medicina. Ele ficou bastante chateado. Ele queria que eu fosse comandante da Varig. O sonho dele era um filho comandante da Varig. Aí eu fiz meu vestibular para medicina. Depois da medicina, eu acabei fazendo cirurgia geral, 2 anos de residência, depois cirurgia plástica. Me formei como cirurgião plástico. E em 98, enquanto eu estava na residência de cirurgia, no meio de um refeitório, conversando com um professor, que era um professor de otorrino, que realmente era um sujeito que tinha um capital muito bom, uma pessoa que tinha uma reserva econômica muito forte, eu perguntei para ele: professor, como é que o senhor ficou rico? Se foi com otorrino, eu adoro operar nariz, é uma coisa gostosa, sabe como é que é? Ele deu uma risada e falou assim: não, Alexandre, olha só, a gente não vai conseguir ficar rico com o dinheiro que a nossa profissão nos dá, a não ser que a gente saiba investir nas formas corretas. E aí minha segunda pergunta, óbvio, tá, mas então no que o senhor investiu? E daí ele disse: olha, eu fiz a minha fortuna em ações e imóveis. Então, em 98, como eu era residente, eu ganhava pouquíssimo dinheiro. Acho que era o equivalente ao quê? A R$ 700, que era a Bolsa Residente na época, o equivalente hoje. Eu pensei, bom, imóveis não Tem vai dar, chance sem agora. chance. Aí eu olhei uma ação que estava lá no mercado. Na época não tínhamos nem mesmo internet. Eu peguei lá Zero Hora, jornal lá do Rio Grande do Sul, e tinha o caderno econômico, e aparecia a cotação das ações, abertura, massa, mínimo e fechamento de cada ação da Bovespa. E eu vi uma ação que era a ACESITA, ACES4, nem existe mais hoje. Cotada a R$ 2,90 e pouco na época. Bom, isso eu consigo comprar. E foi a primeira ação que eu comprei na vida, em 98. Óbvio que eu comprei um topo, é óbvio. Comprei o topo, o troço caiu o resto do ano, e eu pensei assim, bah, vou perder todo o dinheiro que eu botei aqui. Já E, toma um susto sem ver. eu não conhecia nada de análise fundamentalista, muito menos de análise técnica, e acabei, então, começando meus estudos ali. E algum tempo depois fui para os Estados Unidos, fazer um estágio de cabeça e pescoço lá, e a biblioteca da faculdade que eu estava, de um lado era mercado financeiro, do outro lado era medicina, e eu ficava pulando de um lado para o outro, de um lado para o outro, de um lado para o outro. Quando eu voltei, eu me lembro que eu voltei com 3 malas, né? As malas de roupa, a mala de livros de medicina e a mala de livros de mercado. Na época, não existia internet, a gente não tinha esse tipo de situação aqui, não tinha tu aprender pelo YouTube, não tinha, porque a gente mal existia YouTube, mal existia internet, era tudo discado. Então a gente não tinha informações. Hoje, eu percebo que as pessoas sofrem do oposto, elas têm um excesso de informação. Então, se naquele momento a gente só conseguia informações importando livros ou trazendo livros em inglês e lendo esses livros em inglês e tentando adaptar aquelas técnicas para o mercado brasileiro, porque é importante que os amigos em casa percebam, nem tudo que funciona no mercado americano vai funcionar no mercado brasileiro, nem todas as técnicas que funcionam lá funcionam aqui. Se tu pega aquele livro do Benjamin Graham, belíssimo livro, Investidor Inteligente, cara, o que ele coloca ali é muito bonito e muito legal e muito interessante para a economia americana, não funciona na economia brasileira. Porque a economia brasileira ela é tão incerta quanto a taxa de juros, a gente troca a taxa de juros como se estivesse trocando de camiseta, ela é tão incerta em relação a dólar, eu diria que no Brasil até o passado é incerto, então quanto mais o futuro, tu não tem como projetar um fluxo de caixa aqui no Brasil, tu não tem como fazer um cálculo de valuation minimamente razoável aqui no Brasil, usando as ideias do Graham, porque a economia aqui não é estável. Então, e é a mesma coisa para análise técnica. Muitos dos sinais de análise técnica que eu li e que eu estudei em diferentes livros e que eu tentei utilizar aqui no Brasil, eu fui descobrindo, aqui não funciona, aqui não dá certo, a liquidez aqui é mais fraca, não dá certo. Então, hoje a gente tem o excesso de informação, que é o contrário. Tem um monte de informação disponibilizada na internet, as pessoas não sabem nem o que estão acompanhando, as pessoas simplesmente se perdem no meio do que é bom e do que é ruim, infelizmente. Agora, Stormer, eu tenho uma dúvida.
É muito importante a gente falar sobre isso. Eu também comecei a ter os primeiros acessos a ações em 2006, quando eu era estagiário ainda, que eu trabalhava ali no Citibank, depois migrei pro Itaú. E ali eu vi as pessoas, né, falando em investimento em ações e tal. Eu comecei a ficar curioso como você também. Né, eu lembro que na época eu comprei ações da Petrobras, mas também não sabia nada do que eu estava fazendo. Só comprei para poder fazer parte daquele círculo de pessoas que estavam conversando. E na época também a gente não tinha muito acesso a celular, informações como a gente tem hoje. Dúvida, você que vem de muito mais tempo do que eu. Você acha que antigamente era mais fácil de você conseguir fazer bons negócios na bolsa pela questão de ter pouca informação? Ou hoje é mais fácil porque você tem muita informação na mão? Qual é a sua opinião? Cara, eu acho essa tua pergunta muito pertinente, tá? Porque assim, eu entendo que naquela época, aquela era uma época em que a gente amarrava cachorro com linguiça. Tá? Então era literalmente amarrar cachorro com linguiça. Então haviam mais oportunidades. Abriam diferenças que poderiam permitir uma arbitragem, mesmo um long and short, uma operação comprado aqui, vendido lá fora, com muito mais facilidade do que abrem hoje. Hoje, praticamente impossível tu conseguir uma oportunidade gigantesca sem que as pessoas rapidamente percebam que ali tem um lugar bom para botar o seu dinheiro. Então, sim, hoje as coisas estão mais rápidas, mais dinâmicas. Com o advento da inteligência artificial, elas estão fechando muito mais rapidamente as lacunas de boas oportunidades. E no meu entendimento, é mais complexo. A pessoa precisa ter um pouco mais de velocidade na tomada de decisão e precisa ter um pouco mais também de teses de investimento que façam sentido para ela. Falando da bolsa, a gente está falando aqui de oportunidades. Você ainda vê grandes oportunidades, ações que, na sua opinião, empresas que estão baratas, que valem a pena? Tá. É uma boa pergunta, tá, Carol? Eu não gosto muito do termo ações baratas. Porque ações baratas levam as pessoas que estão nos ouvindo em casa a acreditar que eu tenho que comprar uma ação em centavos ou algo que perdeu muito valor ou algo que caiu muito. Normalmente aquilo que está em centavos vale centavos. Normalmente aquilo que perdeu muito valor é porque tem muitos gestores ou muitas instituições que estão literalmente descarregando aquela ação, estão se desfazendo dela com violência. Então, via de regra, eu não gosto da palavra barata porque a pessoa tem uma sensação de que ela tem que comprar algo que caiu. Eu, particularmente falando, acho muito mais... Por exemplo, eu acho que a NVIDIA hoje está barata. Sim, Ela teve um subiu- potencial enorme, né? Ela subiu gigantescamente, entendeu? Mas ela está barata. Passou o valor de mercado Amazon, Isto. Facebook, né? Isto. Eu olho para uma Costco hoje e ela está barata. E ela acabou de subir 100 e poucos %. Por que eu digo que essas ações, depois de terem subido tanto, elas continuam baratas? Justamente pelo que tu mencionaste, cara. O potencial de crescimento que elas têm é gigantesco. Então, quando tu analisa uma empresa, não é só olhar o valor, o preço que ela está na tela, mas tu tem que avaliar também qual que é o potencial de crescimento daquela empresa, qual que é o potencial de geração de lucro por ação, uma série de aspectos para realmente verificar se faz sentido aquele investimento ou não. Mas voltando aqui para o Brasil, te respondendo, então eu prefiro utilizar a palavra oportunidade. Sim. Eu acho que um trader ou mesmo um bom investidor, ele busca por oportunidades no mercado. Oportunidade de comprar ou oportunidade de vender. Nesse momento eu vejo algumas oportunidades interessantes de compra aqui no Brasil, muito focado e de preferência de uma maneira diversificada. Eu vejo que a Vale está num ponto de oportunidade. Eu vejo que a própria Bradespar, a Brap, está em um ponto de oportunidade. Eu olho para São Martinho com interesse realmente. Eu entendo que ela está num ponto que pode ser interessante uma eventual entrada. E eu olho para a Localiza também de uma forma bastante, digamos assim, atenta. São setores diferentes e também gosto da Itaúsa, tá? Também gosto da Itaúsa. São setores diferentes, diversificam uma carteira e consegue com isso trabalhar de uma maneira relativamente tranquila no mercado brasileiro. O varejo no Brasil, porque o Luiz Barsi, por exemplo, falou aqui para nós que o varejo de linha branca, né, Magalu, Casas Bahia, tende a sempre quebrar. Você concorda com essa opinião? Olha, Carol, são dois setores que eu realmente não gosto muito de trabalhar no médio e longo prazo. Tá? É o setor de varejo, tá? E o setor de aviação. Para mim, basicamente, só existem dois tipos de empresas aéreas, as que já faliram e as que vão falir. Tá? Resumidamente é isso. Então, são dois setores que eu realmente me afasto muito.
E eu concordo com ele nesse cenário. Tá? Eu entendo que, de uma maneira geral, especialmente aqui no Brasil, é um setor que tem uma série de dificuldades. Essas dificuldades, elas são insuperáveis sobre vários aspectos, porque as dificuldades estão muito atreladas àquilo que a gente estava comentando anteriormente, de uma taxa de juros que flutua a Deus dará, há uma questão de dólar que também flutua a Deus dará, e com isso realmente fica muito difícil você conseguir fazer um aprovisionamento correto do que tem que ser feito e como é que tem que ser feito. Então, sim, é um setor que eu procuro me afastar bastante. Também é um setor que vem sofrendo, como a gente está percebendo, gigantescas mudanças de comportamento. Né? Compras online, essas coisas todas, que de fato tem tornado a loja física apenas um mostruário que a pessoa vai lá e vê se achou bonitinho para realmente ver se vai querer comprar, mas ela acaba comprando no online e não no físico em si. Então é um setor que eu não aprecio muito. Tá? Casas Bahia, a própria, digamos, Magalu, eu olho com muito mais atenção para uma Costco, eu olho muito mais atenção para uma Amazon, eu olho muito mais com atenção para o Mercado Livre. E eu acho que a Mercado Livre tem seus desafios, sem dúvida alguma. Tá? Mas eu acho que dessas citadas aí, entre Mercado Livre e Magalu, 10 mil vezes Mercado Livre, sem dúvida alguma. Você pede e vem às vezes no mesmo dia, né? Não, a logística da Mercado Livre é absurda. É absurda. E a questão, por exemplo, de outros segmentos de varejo aqui no Brasil? Por exemplo, lojas Renner, Arezzo. Você coloca o varejo tudo no mesmo pacote? Ou não? Você separa? Não, olha só. A gente vai ter realmente algumas empresas do setor de varejo que conseguem ter uma gestão extremamente eficiente. E é importante que a gente tenha em mente que uma empresa, para dar certo no Brasil, o gestor tem que ser o cara tem que ser um gênio. Empreender no Brasil é extremamente difícil. É muito complicado. A cada dia inventa-se um imposto novo, a cada dia inventa-se uma burocracia nova, a cada dia inventam-se dificuldades. Leis trabalhistas. Literalmente, e no meu entendimento, o governo cria dificuldades para vender soluções. E quando vender soluções, eu estou falando não de uma maneira muito, digamos assim, tranquila. Então, assim, é difícil tu empreender. Mas a gente olha realmente nesse setor de varejo, especificamente, algumas empresas que têm excelente gestão. Lojas Renner é uma delas. Lojas Renner, eu olho para a gestão da Lojas Renner, eu me admiro com o trabalho bem executado que eles têm. Eles conseguem manter o seu lucro líquido, eles conseguem fazer um crescimento do patrimônio líquido, eles mantêm um investimento estável ou caindo, eles conseguem realmente expandir e fizeram uma virada que eles ainda estão trabalhando um pouquinho mais no aspecto online. Eu acho que essa é uma empresa que, em si, ela é muito bem gerida. Agora, uma coisa é eu considerar uma empresa ser bem gerida. A outra coisa é eu considerar, vale a pena eu botar meu dinheiro nela? Não tem coisas melhores em volta, no mundo? E aí, se a gente comparar a loja Renner com outras coisas no mundo, entre lojas Renner e Elf Beauty, 1 milhão de vezes Elf Beauty. A gente olha a Elf, que faz maquiagens, belíssimas maquiagens, vende no mundo inteiro, tem um alcance global, tá com o seu lucro líquido crescendo aproximadamente somente 45% ao ano. Aí tu olha e tu vê o gráfico da Elf Beauty, tu olha o gráfico da Lojas Renner, cara, não faz sentido. Nós não temos dinheiro para operar tudo. Temos? Não. Então, cara, como a gente não tem de operar tudo, a gente tem que selecionar as melhores empresas, os melhores ativos, as melhores oportunidades que nós localizamos, que sejam as mais tranquilas e com o menor risco possível.